Olá, muito boa tarde. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira com novos prefeitos e vereadores. Neste dia 3 de outubro, já está no ar. E hoje vamos dar um destaque especial às eleições municipais, exibir reportagens sobre a votação e a apuração em nossa região e divulgar todos os nomes dos prefeitos eleitos nas 31 cidades de nossa área de cobertura. Antes, porém, uma triste notícia. Foi velado e enterrado nesta manhã o corpo de um morador de Sorocaba que morreu ontem durante um salto de paraquedas, melhor dizendo, em Boituva. De acordo com a polícia, não houve falha no equipamento. O paraquedista Fabrício Daicubara, de 40 anos, teria tido algum tipo de falha no pouso e atingido o solo em alta velocidade. Com o impacto, sofreu fraturas, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o que causou o acidente. O novo prefeito de Sorocaba só vai ser conhecido após o segundo turno. O dia de votação foi tranquilo na cidade. A reportagem é de Pedro Torres e Eduardo Bartels. Domingo de sol em Sorocaba, dia perfeito para um passeio, mas antes o compromisso é com o futuro da cidade. A importância de votar é o nosso país está precisando melhorar muito, né? A gente se organiza e cumpre a nossa parte de cidadão. Entre os poucos mais de 458 mil eleitores em Sorocaba estão os mais experientes, como José Carlos, com 65 anos. Até hoje, ele nunca perdeu uma eleição. Mudar o nosso jeito que está indo, ou talvez uma melhora ou piora, né? Cidade limpa, o pequeno número de santinhos no chão chamou a atenção dos eleitores. No geral, não somente na frente dos locais de votação, mas na própria rua em geral está bem mais limpo. Acho que isso é importante. Dos 144 locais de votação na cidade, o maior colégio eleitoral de Sorocaba fica aqui na região central da cidade. Nesse colégio particular, mais de 8 mil eleitores estão inscritos para escolher os 20 vereadores, além do prefeito de Sorocaba. O local recebeu pela manhã o atual prefeito da cidade, Antônio Carlos Panunzio, que, acompanhado da família e assessores, votou em poucos minutos e declarou confiança na vitória do candidato escolhido por ele. Nós fizemos o que era possível por Sorocaba. Sorocaba está de pé. Eu tenho certeza que o povo vai reconhecer isso. E a agilidade na escolha, principalmente para quem separou direitinho os documentos, foi elogiada. Rápido, ágil, fácil, prático, sem filas, tranquilo. Tranquilidade também na sessão de justificativa. Quem estava fora do domicílio eleitoral não encontrou problema. Primeira eleição das gêmeas Fernanda e Jéssica, que dividiram a escolha pelo mesmo candidato e a sensação de dever cumprido. A gente já sabe quem a gente vai votar, né? Então já fica mais tranquilo, já fica mais calmo. Que venha mais, né? E é assim, quanto mais se pratica esse exercício do voto, mais se fortalece a democracia. É isso aí. E na apuração em Sorocaba ocorreu como programado. O resultado final foi divulgado às 8h30 da noite. A reportagem de Basílio Magno e Rodrigo Santos. Os primeiros votos a serem computados chegaram nestes envelopes trazidos por auxiliares da Justiça Eleitoral, 11 minutos após o fim da votação. Toda a mídia que chegava era entregue no cartório responsável e conferida na presença do juiz eleitoral. Essas mídias, conforme elas vão chegando em cada uma das zonas eleitorais, essa aqui é a 137, nós começamos a fazer a transmissão desses dados da mídia para o Tribunal Regional Eleitoral. Do lado de fora, os eleitores acompanhavam com ansiedade, neste telão improvisado, cada resultado das urnas. Parece final da Copa do Mundo aqui. Eleger pessoas que realmente vão mudar nossa cidade, vai nos apoiar, ajudar no crescimento, no que a gente precisa. Enquanto isso, lá dentro da central de cartórios, muito trabalho e um sentimento de dever cumprido a cada apuração concluída. Teve até contagem regressiva. 3, 2, 1... Às 8h09, faltando apenas uma sessão aí para a apuração final dos votos, a Justiça Eleitoral já dá como certa aí oficialmente a ida de Raul Marcelo e Crespo ao segundo turno.
Com 100% das urnas apuradas, o resultado ficou assim. Crespo do DEM recebeu 133.767 votos válidos. Raul Marcelo do PSOL ficou com 25% dos votos válidos, confirmando assim que as eleições municipais em Sorocaba serão decididas no segundo turno. Ainda concorreram ao cargo de prefeito em Sorocaba João Leandro, do PSDB, que recebeu 13,47% dos votos. Hélio Godoy, do PRB, com 10,76%. E Glauber Piva, do PT, recebeu 5,60% dos votos. Já no Legislativo, metade da Câmara de Sorocaba mudará a partir de 2017. Apenas 10 vereadores conseguiram a reeleição. O vereador mais votado foi Rodrigo Manga, do DEM, com 11.471 votos. Péricles, do PMDB, ficou em segundo, com 9.139 votos, seguido por Fernando Dini, também do PMDB, com 7.727 votos. Ainda entre os mais votados estão Vitão do Cachorrão, do PMDB, 7.555 votos. Anselmo Neto, do PSDB, 6.137 votos. Fausto Pérez, do PTN, 5.364 votos. Dr. Hélio Brasileiro, do PMDB, 5.198 votos. Irineu Toledo, do PRB, 4.468 votos. Yara Bernardi, do PT, 4.364 votos. Pastor Apolo, do PSB, 4.195. Engenheiro Martinez, do PSDB, 4.189 votos. Silvano Júnior, do PR, 4.185 votos. Francisco França, do PT, 4.156. João Donizete, do PSDB, 4.107 votos. Fernanda Garcia, do PSOL, 3.882 votos. Marinho Marte, do PPS, 3.824 votos. Pastor Luiz Santos, do PROS, 3.611 votos. Hudson Pessini, do PMDB, 3.331 votos. Renan, do PCdoB, 3.181 votos. E Vanderlei Diogo, do PRP, 3.086 votos. Na cidade, 369.180 eleitores foram às urnas neste domingo. 89.156, ou seja, 19,45% não compareceram à sessão eleitoral. Foram registrados ainda mais de 22.500 votos em branco e mais de 50 mil votos nulos. A eleição no segundo turno acontece no dia 30 deste mês. Após o resultado de ontem, os candidatos atenderam a nossa reportagem. J. Abreu e Hamilton Navarro. Assim que acabou o período de votação, o comitê da coligação Renasce Sorocaba ficou lotado de apoiadores. Em um telão, eles acompanharam todas as parciais que eram divulgadas pela Justiça Eleitoral. O candidato José Crespo passou boa parte do tempo com os correligionários. Assim que todas as urnas foram apuradas, ele discursou ao lado da candidata a vice e do maior apoiador, o ex-prefeito Renato Amari. Crespo comentou o resultado. Eu me sinto muito gratificado, agradeço essa população e eu faço com muita humildade, porque eu sei o que significa cada voto. Abaixei muito a rejeição que tinha, hoje era praticamente residual, e aumentei até o índice que o próprio Ibope, que me dava a possibilidade de 38%, fechamos em mais de 45%. Ninguém poderia estar mais feliz do que eu. O segundo colocado, o candidato Raul Marcelo, do PSOL, acompanhou a apuração no comitê do partido na Avenida General Osório. O deputado estadual estava com a esposa e o candidato a vice-prefeito. Ele recebeu cumprimentos de vários apoiadores que festejaram o desempenho, mesmo com o menor tempo de propaganda eleitoral na televisão durante o primeiro turno. Raul Marcelo também falou sobre os números finais. Um balanço extremamente positivo, todo mundo sabe, eu tive apenas 18 segundos na TV e no rádio e foi uma campanha difícil nesse aspecto, né? Muita gente não conhece e não conhecia as minhas propostas porque a gente não tinha um espaço para poder apresentá-las na TV e no rádio, e agora no segundo turno nós vamos ter o tempo igual ao do outro e vamos poder apresentar as nossas propostas e o mais importante, mostrar as diferenças. O candidato que foi para o segundo turno com você é de fato aquele que é mais antagônico ao seu tipo de pensamento? Com certeza. Ele tem uma visão bem antiga da política, são projetos completamente antagônicos e agora no segundo turno, com o tempo igual, nós vamos poder expor isso para a população, a diferença das propostas e o mais importante, a diferença de história de vida. O candidato da nossa oposição agora, creio que é uma boa pessoa, mas não tem retaguarda nenhuma, é um partido único, um partido que defende ideias ultrapassadas e a população vai entender isso, tenho certeza que nós vamos ter uma vitória no dia 30.
Muito bem. E agora, então, recebemos ao vivo, como você está vendo aqui no estúdio da TV Sorocaba SBT, o candidato DEM, que teve 45,18% dos votos válidos em Sorocaba. Boa tarde, Crespo. Parabéns pelo resultado. Muito obrigado, Barazal, amigos do SBT. Realmente é um privilégio muito grande. Qualquer pessoa, eu neste caso, ter sido eleito em primeiro turno, com uma votação expressiva. Agora, no segundo turno, vamos tentar aumentar essa votação. Já começou a pensar nas alianças, Crespo? Por exemplo, eu não sou cientista político, mas alguns críticos dizem que a aliança no segundo turno pode ficar. João Leandro vai liberar os seus votos, seus eleitores, para votar em quem quiser. Piva, Hélio e Raul vão para o outro lado. Você pensa desse jeito também? Eu acredito no diálogo de quaisquer pessoas. E também é muito difícil a gente recusar apoios, mas eu entendo que a aliança com partidos, além dela não ser reconhecida pela Justiça Eleitoral, é algo temerário no sentido de que nós temos que saber o que a população pensa, especialmente os que já votaram em mim, a respeito de acordo com partidos. Alguns deles que não têm uma semelhança com as nossas propostas, mas o apoio das pessoas físicas, os eleitores, esse nós queremos. Vamos atrás de todos os que votaram naqueles 3 candidatos, tentando que agora acreditem nas nossas propostas e possam participar do nosso governo. A estratégia agora para o segundo turno muda, o Crespo? Vai mudar simplesmente a intensidade. Nós vamos percorrer ainda mais as ruas, vamos afinar o nosso plano de trabalho, porque é um organismo vivo, não está acabado. Já é um ótimo plano, tenho certeza, mas estamos coletando ainda ideias, porque até o final do ano precisamos terminá-lo para que, caso a gente ganhe, comecemos a realizar as soluções de que Sorocaba precisa logo no início de janeiro. O que é que o candidato achou da composição da nova Câmara Municipal? Se eleito, o que é que o senhor achou? Foi outro resultado extraordinário. Esse a gente não esperava. Metade da Câmara, ou seja, 10 futuros vereadores, já estão no nosso grupo político, ou seja, já temos maioria na Câmara em tese. Mas eu entendo que o bom prefeito nunca deve tutelar a votação dos vereadores, mas são pessoas que já contribuíram com o nosso plano de governo. Vai facilitar muito. Tá bom, a última pergunta, Crespo, quando começa a campanha, segundo turno, hein? Daqui a pouco, depois que terminar a entrevista. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Barazal. Tá certo. Olha, então vimos aí a entrevista com o candidato Crespo, que está no segundo turno em Sorocaba. A seguir, a gente continua falando sobre eleições municipais. Depois do break, iremos receber aqui no estúdio o candidato Raul Marcelo do PSOL, que também está no segundo turno na cidade de Sorocaba. Até já. A Guarda Alta Médica, o funcionário da Prefeitura de Itupeva e cabo eleitoral que foi atingido por 3 tiros neste domingo. Segundo a polícia, o homem estava em frente a uma escola quando foi baleado. O suspeito de cometer o crime, José Moraes, candidato a vereador da cidade, foi identificado e preso. Em Várzea Paulista, a eleição foi definida em primeiro turno. Já em Jundiaí, as eleições serão definidas no dia 30 de outubro. A nossa equipe por lá atuou com Nathalie Marques, Renato Rágio e Kleber Almeida. As ruas das zonas eleitorais da cidade, que conta com 84.225 eleitores, foram tomadas pelas propagandas dos candidatos. O movimento estava tranquilo nesses 2 pontos de votação de Várzea Paulista. Nenhum problema foi registrado com as urnas. Em poucos segundos, foi possível votar. Eu acho que um voto faz a diferença, né, filha? O importante para mim estar elegendo aquele candidato que eu acho que vale, né? Juvenal Rossi, do PV, foi reeleito com 53,11% dos votos. Já em Jundiaí, as ruas estavam limpas. Sem filas, os eleitores também não enfrentaram problemas para votar. Foi bem difícil escolher o voto esse ano, mas eu espero que eles cumpram o que eles falaram, as propostas deles. A gente vota porque é o dever, né, do brasileiro, né? E confiando que esses candidatos trabalham honestamente, né? As mídias de apuração começaram a chegar no cartório eleitoral por volta das 5h30 da tarde. Tivemos um dia de eleições muito tranquilas, o processo de votação transcorreu com respeito às regras eleitorais, à legislação eleitoral. E foi muito positivo, um dia de eleições bastante tranquilos em Jundiaí. Depois de aproximadamente 3 horas de apuração, ficou definido que a cidade terá um segundo turno. Luiz Fernando Machado, do PSDB, teve 47,02% dos votos válidos e disputará com Pedro Bigardi, do PSD, que teve 26,69%. Ricardo Benassi, do PPS, teve 21,85%. Marilena Negro, do PT, 1,91%. Paulo Tafarello, do PSOL, 1,60% e Ibis Cruz, do PTC, 0,94%. Os candidatos já estão preparados para recomeçar a campanha.
Agora é acelerar esse processo de contato com a rua, com as pessoas na rua, porque deu certo nesses últimos dias agora, a gente manteve uma boa relação com a comunidade, claro, conversar também com o Ricardo Benassi teve uma excelente votação, se mostrou como uma terceira via, mas principalmente se estiver na rua, a gente reverte, porque é uma outra eleição, são 28 dias e a gente tem certeza que vai reverter essa situação. O foco continua sendo o foco de mostrar à cidade as boas ideias que temos. Nós estamos muito animados, muito empolgados e entendemos que, de fato, agora é a nossa vez, agora é a vez do futuro. A reportagem da TV Sorocaba SBT também acompanhou como foi a eleição em Itu, Itapetininga e Votorantim. Saiba agora como é que foi então a votação nestas 3 cidades. Os portões da Escola Estadual Professor Daniel Verano, o maior colégio eleitoral de Votorantim, nem estavam abertos e a fila do lado de fora já era grande. O primeiro a chegar, seu Pedro, 62 anos de puro dever cívico. Eu não cumpri dever cidadão patriota. Eu vou defender a pátria. É isso aí. E a cidade? E a cidade, Votorantim. Mais de 87 mil eleitores foram inscritos para comparecer aos 39 locais de votação. A missão, escolher 11 dos 176 candidatos a vereadora, além do prefeito, entre 4 candidatos. Em Votorantim, o movimento foi tranquilo e a votação transcorreu normalmente. Ao final, restou a sensação de dever cumprido. A gente tem que votar, né? Uma vai ganhar, né? Mas a gente tem que votar. Para a escolha dos 19 representantes do Legislativo, além do prefeito da cidade, aqui em Itapetininga são 53 locais de votação. A Escola Estadual Peixoto Gomide é o mais tradicional colégio eleitoral. Na cidade, o dia de votação também foi tranquilo. Eleitores aproveitaram para reencontrar antigos colegas e, por que não, registrar esse momento. Entre pouco mais de 107 mil eleitores, presença em peso dos mais experientes. A escolha deve ser melhor, né? Mais experiência? Mais experiência. Em Itu, mais de 167 mil eleitores foram às urnas nesse domingo em 43 locais de votação para escolher 13 representantes do Legislativo, além do prefeito da cidade. Oportunidade para Daniel retornar à escola onde estudou até 2010 e reviver as lembranças. Fiz muitos amigos, né? Muitas amizades. Isso daí acho que eu levo para sempre aí. Mau exemplo na porta de alguns colégios eleitorais. Nossa reportagem registrou muita sujeira nas ruas, principalmente nos arredores do Colégio Estadual Regente Feijó, onde uma idosa, para não escorregar nos santinhos, precisou se segurar. Na outra eleição, a mulher quebrou a perna. Uma pouca vergonha. É realmente complicado e a gente volta a Sorocaba, o Manchetes da Cidade recebe agora o candidato Raul Marcelo do PSOL, que está no segundo turno em Sorocaba. Raul, como é que você recebeu o resultado da apuração de 25% dos votos? Fiquei lisonjeado, muito feliz. Quero aproveitar o espaço, Eduardo, para mandar um abraço fraterno para todas as pessoas que me ajudaram nesse primeiro turno das eleições. Eu fui muito bem recebido nas comunidades onde eu andei, das reuniões que eu participei, nas fábricas que eu visitei, escolas, faculdades. Então, fiquei muito feliz, agradeço demais, né? E agora energias renovadas para começar essa nova etapa do processo eleitoral, que é o segundo turno. O candidato já começou a trabalhar as alianças, possíveis alianças para o segundo turno? Por exemplo, Piva do PT vem contigo, Hélio Godoy vem com você, João Leandro vem com você no segundo turno? Então, Eduardo, eu quero receber todos, né, os eleitores dessas 3 candidaturas. O candidato João Leandro colocou um tema muito importante na campanha, que é a responsabilidade fiscal. Sorocaba vive um momento de crise, né, o orçamento parou de crescer, então nós temos que ter soluções criativas, soluções alternativas, chamar a população, usar muito o que a gente já tem em Sorocaba. Então eu quero dialogar com os sorocabanos que têm essa preocupação e votaram no João Leandro. O candidato Hélio Godoy também trouxe uma preocupação importante, que é a situação da habitação. Nós temos muitos jovens que casaram, que moram no fundo da casa dos pais, muitas famílias que estão com o orçamento apertado por conta do pagamento do aluguel. Então é um tema também importante e nós vamos abrir um diálogo agora com os eleitores do Hélio Godoy, porque essa preocupação também é nossa. E o Glauber Piva trouxe uma preocupação também interessante, que é a cultura, o papel da cultura na vida da cidade. A cultura, inclusive, como vetor de geração de emprego. Então, nós vamos dialogar, sim, com esses eleitores. E, em relação aos partidos, é uma discussão do âmbito partidário, mas eu quero ter todos comigo para que a gente possa vencer as eleições. Raul, o que você achou da composição da Câmara Municipal de Sorocaba? Porque, se você for eleito, é com ela, com essa composição que você vai administrar. Olha, eu gostei muito da renovação. Nós voltamos a ter mulheres na Câmara Municipal.
municipal, que é uma preocupação grande da nossa comunidade. Infelizmente, Eduardo, em Sorocaba, tem ocorrido feminicídio, o caso da Keila, por exemplo, no Vitória Régia, né? Então, uma menina estudante universitária que foi assassinada. Então, nós temos que ter essa presença feminina, esse olhar feminino na Câmara, uma renovação de 50%. Fiquei muito feliz. Vamos trabalhar muito em conjunto com a Câmara Municipal a partir do ano que vem. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, candidato? Eu que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Aí, Raul Marcelo, do PSOL, candidato no segundo turno em Sorocaba. E no próximo bloco, vamos conhecer os candidatos eleitos das demais cidades da área de cobertura da TV Sorocaba SBT. Eu já volto.